João e Pedro, dois irmãos de 10 e 12 anos, cresceram cercados pelo carinho da mãe e pelos ensinamentos do pai, que sempre os incentivou a sonhar alto, especialmente no futebol. No entanto, a vida lhes pregou uma peça cruel. O pai, único, provedor da família, perdeu a vida em um trágico acidente, deixando os três desamparados. Sem nenhuma renda fixa e com a mãe adoecendo dia após dia, os meninos se viram obrigados a abandonar a infância e enfrentar as ruas para garantir comida e remédios. Todos os dias, de manhã até o anoitecer, os irmãos se posicionavam em um semáforo movimentado, segurando cartazes improvisados que contavam sua história. Alguns motoristas apenas desviavam o olhar, enquanto outros ofereciam moedas ou pequenos lanches. João e Pedro sempre agradeciam qualquer gesto de bondade, mas, no fundo, desejavam muito mais do que esmolas. Eles queriam uma oportunidade de mudar sua realidade, de dar à mãe uma vida digna e, quem sabe, um dia, voltar a correr atrás de uma bola em um verdadeiro campo de futebol. Nos raros momentos de descanso, quando o sinal ainda estava verde, os dois chutavam uma bola velha e remendada entre si, relembrando os treinos que costumavam fazer antes de sua vida virar de cabeça para baixo. O futebol para eles era mais do que uma brincadeira. Era um refúgio, um lembrete de que ainda existia esperança. O que eles não imaginavam é que essa paixão, demonstrada de forma tão inocente no meio da rua, seria a chave para uma mudança. Inacreditável. No dia que mudaria tudo, enquanto jogavam a velha bola para passar o tempo, um carro de luxo parou no semáforo e um olhar atento os observou de dentro do veículo. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a conhecer alguém que mudaria para sempre seus destinos. Antes da tragédia que abalou sua família, João e Pedro viviam para o futebol. Todos os dias depois da escola, corriam para o campinho de terra no bairro, onde passavam horas chutando a bola, treinando dribles e sonhando em um dia vestir a camisa de um grande time. O pai, que sempre os apoiava, dizia com orgulho: "Se vocês acreditarem e se dedicarem, podem chegar longe." Mas com sua morte repentina e a doença da mãe, a realidade esmagou os sonhos dos meninos. O que antes eram treinos alegres se transformou em longas horas no semáforo, pedindo ajuda para sobreviver. O futebol, que representava esperança, tornou-se um luxo inalcançável. Ainda assim, sempre que tinham um instante livre entre os sinais vermelhos, João e Pedro se permitiam brincar com uma bola velha que encontraram no lixo. Os pés descalços dominavam a bola com habilidade, como se quisessem manter viva a chama do que um dia foi seu maior desejo. As pessoas que passavam pelo semáforo às vezes paravam para observar. Alguns se encantavam com os dribles dos meninos e jogavam algumas moedas a mais, mas ninguém fazia nada além disso. Para João e Pedro, aquele era o único momento do dia em que esqueciam a fome, o cansaço e a tristeza. O futebol ainda era parte deles, mas parecia cada vez mais distante, até que em um dia que parecia ser como qualquer outro, um carro de luxo parou no sinal vermelho. De dentro dele, um olhar atento acompanhou os movimentos dos garotos. O vidro escuro começou a descer lentamente, e uma voz familiar fez uma simples pergunta que mudaria tudo. "Ei, molecada, vocês jogam bola bem. O que estão fazendo aqui?" João e Pedro pararam imediatamente ao ouvir aquela voz. Eles olharam para o carro surpresos, sem acreditar no que viam. Sentado no banco do motorista, com um boné e óculos escuros, estava ninguém menos que Neymar. O coração dos meninos acelerou. Eles cresceram assistindo aos dribles e gols do craque, sonhando em seguir seus passos. Mas agora, ele estava ali de verdade falando diretamente com eles. Ainda sem saber bem o que responder, Pedro engoliu em seco e tentou explicar. "A gente pede dinheiro aqui para comprar comida e remédio para nossa mãe. Ela está doente em casa." João, ao lado do irmão, segurava firme a bola velha contra o peito, como se aquilo fosse a única coisa que ainda os ligava ao sonho que um dia tiveram. Neymar tirou os óculos escuros e observou os meninos com atenção. Ele percebeu que, apesar das roupas gastas e dos rostos cansados, havia uma luz nos olhos deles, uma mistura de determinação e talento puro. Os garotos não eram apenas meninos de rua, eram jogadores em potencial, com habilidade nata.
O craque ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a situação. Ele sabia que poderia simplesmente dar dinheiro e seguir seu caminho, mas algo dentro dele dizia que precisava fazer mais. A história daqueles irmãos o tocou de um jeito diferente. Ele se lembrou da própria infância, dos dias difíceis antes da fama, das vezes em que sua família precisou contar com a ajuda de outras pessoas para seguir em frente. Então, com um sorriso no rosto, Neymar fez algo inesperado. "Sobe aí no carro", ele disse, abrindo a porta para os meninos. "Vamos dar um jeito nessa situação." João e Pedro se entreolharam, sem acreditar. Aquilo estava mesmo acontecendo. Com o coração acelerado e os olhos brilhando de esperança, eles sabiam que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. João e Pedro hesitaram por um instante, como se precisassem se certificar de que aquilo não era um sonho. Eles nunca imaginaram que um dia Neymar pararia diante deles, muito menos que os convidaria para entrar no seu carro, mas o olhar sincero do craque transmitia algo que há muito tempo eles não sentiam: esperança. Com o coração acelerado, os irmãos entraram no veículo, segurando firmemente a bola velha, como se ainda não acreditassem no que estava acontecendo. Assim que o carro começou a se movimentar, Neymar quebrou o silêncio. "Então, me contem a história de vocês. Como vieram parar aqui?" Pedro foi o primeiro a falar. Sua voz carregava um misto de timidez e emoção. "Nosso pai morreu num acidente faz um tempo. Ele que trabalhava para sustentar a gente. Depois que ele se foi, nossa mãe ficou doente e não consegue mais trabalhar. A gente não queria vir para a rua, mas não teve outro jeito." João, mais calado, completou: "A gente sonhava em jogar bola. Nosso pai dizia que a gente podia ser jogador se treinasse bastante, mas depois que ele se foi, tudo mudou." As palavras dos meninos tocaram Neymar profundamente. Ele se lembrou de sua própria infância, de quando seu pai fazia de tudo para que ele continuasse jogando futebol, mesmo diante das dificuldades. Se não fosse pelo apoio da família e pelas oportunidades que recebeu, talvez ele nunca tivesse chegado onde chegou. Neymar respirou fundo e olhou para os irmãos. "Vocês ainda querem ser jogadores?" perguntou. Os olhos dos meninos brilharam e João respondeu sem hesitar: "Mais do que tudo." O craque sorriu, já sabendo exatamente o que faria. "Então, escutem bem. Vocês não vão mais precisar voltar para aquele semáforo. Eu vou ajudar vocês e sua mãe. Vamos resolver isso agora." Os irmãos se entreolharam sem acreditar no que ouviam. Depois de tanto tempo vivendo no limite da sobrevivência, alguém finalmente estava lhes estendendo a mão. O que Neymar faria a seguir era algo que mudaria suas vidas para sempre. Neymar pegou o telefone e fez algumas ligações enquanto o carro seguia em direção a um hospital particular da cidade. João e Pedro se entreolhavam, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Eles estavam acostumados à indiferença das pessoas, a receber apenas algumas moedas ou palavras de pena. Mas dessa vez era diferente. Alguém não só se importava, mas estava disposto a mudar suas vidas. Ao chegarem ao hospital, Neymar desceu do carro com os meninos e foi direto até a recepção. Com poucas palavras, explicou a situação e garantiu que a mãe das crianças receberia o melhor atendimento possível. "Podem interná-la hoje mesmo. Eu cubro todos os custos", ele disse com firmeza. Enquanto João e Pedro olhavam para ele com os olhos arregalados, sem acreditar no que estavam ouvindo. Poucos minutos depois, uma ambulância foi enviada à casa dos meninos para buscar a mãe. Quando os paramédicos entraram na humilde residência, encontraram uma mulher magra, pálida e muito fraca, deitada em um colchão no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver os filhos acompanhados de Neymar. "O que está acontecendo?" ela perguntou com a voz fraca. Pedro segurou a mão da mãe e com um sorriso esperançoso respondeu: "Mãe, agora tudo vai ficar bem. O Neymar vai ajudar a gente." Com cuidado, os enfermeiros colocaram a mulher na maca e a levaram até a ambulância. Enquanto isso, Neymar garantiu aos meninos: "Ela vai receber o melhor tratamento e vocês não vão mais precisar voltar para as ruas. Mas isso é só o começo. Ainda temos mais coisas para resolver." Os irmãos, que há pouco tempo pediam esmolas para tentar salvar a mãe,
agora viam uma luz no fim do túnel. Eles mal sabiam que aquele dia ainda guardava mais surpresas e que, além de garantir o tratamento da mãe, Neymar tinha outro plano que mudaria seus destinos para sempre. O hospital era moderno, amplo e bem diferente dos pequenos postos de saúde onde João e Pedro já haviam levado a mãe antes, sempre saindo de lá com poucos remédios e nenhuma esperança. Agora, tudo era diferente. Médicos especialistas a examinaram rapidamente e a internaram em um quarto confortável. Os irmãos permaneceram ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão enquanto enfermeiros aplicavam soro e realizavam exames. A mulher, ainda fraca, olhou para os filhos com os olhos marejados e depois para Neymar, que acompanhava tudo de perto. Com dificuldade, ela conseguiu murmurar: "Por que você está fazendo isso por nós?" O craque sorriu e respondeu com humildade: "Porque um dia alguém também me ajudou e porque vocês merecem uma vida melhor." Os dias seguintes foram marcados por uma grande transformação. Com um diagnóstico preciso e o tratamento adequado, a mãe dos meninos começou a apresentar melhoras rápidas. Aos poucos, recuperava a cor no rosto, voltava a se alimentar direito e até conseguia dar alguns passos pelo quarto do hospital. Para João e Pedro, vê-la sorrir de novo parecia um milagre. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram que o pior havia ficado para trás. Mas Neymar sabia que a ajuda não poderia parar ali. Ele tinha resolvido o problema mais urgente, mas ainda havia uma questão importante: o futuro dos meninos. Eles ainda carregavam o sonho de jogar futebol, e ele estava determinado a dar a eles essa oportunidade. Então, certo dia, ao visitar a família no hospital, Neymar chamou os irmãos para uma conversa séria. "Agora que sua mãe está melhor, preciso perguntar uma coisa." Ele fez uma pausa olhando nos olhos dos garotos. "Vocês ainda querem jogar bola de verdade?" Os irmãos se entreolharam e, sem hesitar, responderam juntos: "Sim, mais do que tudo." Neymar sorriu e fez um gesto para que o acompanhassem. "Então venham comigo. Tá na hora de vocês começarem a treinar de verdade." Os meninos não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Eles mal sabiam, mas estavam prestes a dar o primeiro passo para realizar um sonho que antes parecia impossível. No caminho até o destino surpresa, João e Pedro tentavam conter a ansiedade. O coração dos dois batia acelerado. Eles estavam dentro do carro de Neymar, indo para um lugar desconhecido, mas com a promessa de algo que parecia um sonho distante: voltar a jogar futebol. Depois de alguns minutos de estrada, o veículo entrou em um grande centro de treinamento, repleto de campos bem cuidados, vestiários modernos e jovens atletas treinando com profissionais. Assim que desceram do carro, os olhos dos irmãos brilharam. Nunca tinham visto algo assim tão de perto. Neymar colocou a mão no ombro de cada um e sorriu. "Bem-vindos à escolinha de futebol. A partir de hoje, esse é o lugar onde vocês vão treinar." João e Pedro se entreolharam, sem conseguir conter a felicidade. Eles mal podiam acreditar que estavam prestes a treinar em um verdadeiro campo, com chuteiras, uniformes e tudo o que sempre sonharam. O craque continuou: "Aqui vocês vão ter tudo o que precisam: alimentação, treino, estudo e, principalmente, a chance de seguir esse sonho." Os meninos receberam seus uniformes e, no momento em que vestiram a camisa, sentiram uma emoção indescritível. Aquilo não era apenas uma roupa esportiva, era um símbolo de uma nova vida, uma porta para o futuro. No primeiro treino, os técnicos ficaram impressionados com a habilidade dos irmãos. Mesmo sem nunca terem tido treinamento profissional, seus dribles e passes mostravam um talento nato. Neymar, observando à beira do campo, sorriu satisfeito. Ele sabia que aqueles garotos tinham potencial para ir longe. Após algumas horas de treino, suados e ofegantes, os irmãos correram até Neymar, que os esperava com um olhar orgulhoso. "E aí, o que acharam?" perguntou. João, ainda tentando recuperar o fôlego, sorriu. "Foi o melhor dia da minha vida." Neymar riu e passou a mão na cabeça do garoto. "Isso é só o começo. Agora cabe a vocês se dedicarem e darem o máximo. O resto, o tempo se encarrega." O craque sabia que o futebol era um caminho incerto, mas tinha certeza de uma coisa:
Aqueles meninos nunca mais voltariam para as ruas. Eles tinham um novo lar, uma nova chance. E o futuro, que antes parecia tão sombrio, agora começava a brilhar com força. Mas a grande surpresa ainda estava por vir. Anos depois, um dos irmãos estaria prestes a realizar algo que mudaria a história deles para sempre. Os anos passaram e João e Pedro aproveitaram cada oportunidade que receberam. Na escolinha de futebol, mostraram dedicação, disciplina e, acima de tudo, talento. O apoio de Neymar foi fundamental, mas eles sabiam que apenas isso não bastava. Treinaram duro, superaram desafios e cresceram como jogadores e como pessoas. A mãe dos meninos, agora completamente recuperada, acompanhava cada passo dos filhos com orgulho. Antes, mal conseguia se levantar da cama. Agora, vibrava a cada gol que eles marcavam nos campeonatos juvenis. A vida da família havia mudado completamente. Não havia mais noites de fome, nem o medo de não conseguir pagar um tratamento. Eles tinham um lar digno, segurança e, acima de tudo, esperança. Entre os dois irmãos, Pedro se destacou nos torneios da base. Suas habilidades chamaram a atenção de olheiros, e um dia a tão esperada notícia chegou. Ele havia sido selecionado para jogar em um grande clube do Brasil. Era o início de uma carreira profissional. João, por sua vez, encontrou seu caminho no futebol de outra forma. Não seguiu a carreira de jogador, mas se tornou um treinador nas categorias de base da escolinha onde começou, ajudando outras crianças a realizarem seus sonhos, assim como ele e o irmão tiveram a chance de fazer. No dia da estreia de Pedro como jogador profissional, o estádio estava lotado. As câmeras estavam posicionadas, a torcida vibrava, e em um dos camarotes Neymar assistia tudo com um sorriso no rosto. Ele não queria reconhecimento. Para ele, o verdadeiro prêmio era ver aqueles garotos que um dia pediam esmola no semáforo, agora brilhando dentro de campo. Quando o juiz apitou o início da partida, Pedro respirou fundo e olhou para as arquibancadas. Ele avistou a mãe, o irmão e lá no alto Neymar, que acenava em sua direção. Um filme passou em sua mente. O semáforo, a bola velha, o convite inesperado, os treinos, os desafios. E ali, com a bola nos pés, ele sabia que estava vivendo. O momento que sempre sonhou. O jogo começou e logo nos primeiros minutos, a bola chegou aos pés de Pedro. Ele driblou 1, 2, 3 adversários e chutou firme para o gol. A rede balançou. O estádio explodiu em comemoração. Pedro ajoelhou-se no gramado, as mãos no rosto, tomado pela emoção. Olhou para o céu, em homenagem ao pai, e depois para a arquibancada, onde sua família e Neymar sorriam orgulhosos. Aquele gol não era apenas um ponto no placar. Era o símbolo de uma jornada de superação, da prova de que o destino pode mudar quando alguém acredita e estende a mão. Pedro e João não eram mais os meninos órfãos do semáforo. Eram um jogador e um treinador. Exemplos vivos de que, com ajuda, esforço e fé, qualquer sonho pode se tornar realidade. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias que transformam vidas.